Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz, que alegria! Mais uma vez estamos juntos aqui no programa Herculano e Homem no Mundo e com nada menos, com nada mais do que Herculaninho Pires, o Wagner Tadeu Dias e o Tavares lá nos comandos lá da Web Rádio Estação da Luz, né? Que Hoje alegria, é a equipe completa. Opa! Nem fala, Herculaninho. Equipe completa Hoje mesmo. é a equipe completa. Com certeza. Querido amigo Wagner, seja bem-vindo. Mais uma vez, uma alegria. Quero agradecer ao Tavares, a você e também ao Colaninho de poder participar com vocês. É uma alegria imensa. É sempre bom, né? Bom, sem muitas delongas, né? Nós vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Lembrando aos queridos amigos que estamos pelo YouTube, pelo Facebook. Temos aí os nossos telefones, que você pode deixar o seu WhatsApp, sua pergunta. Esteja com a gente, sintonize com a gente, porque, olha, o Herculano, nós temos muito que aprender com ele. Então, olha lá, deixe seu gostei, acesse o nosso canal, seus comentários, ative o sininho, compartilhe suas redes sociais, porque o Tavares está nos trilhos com na Estação da Luz, né? Ligue agora, faça suas perguntas, 84981853100, 84988175598. Que legal, né? Estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Então eu vou fazer a prece inicial, depois eu convido o Wagner a fazer o evangelho para nós e vamos passar a palavra ao querido amigo Herculaninho. Então, queridos amigos, neste momento, entrando na sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, expressar a nossa imensa gratidão pela bendita oportunidade de mais uma vez estarmos, mestre amigo, sintonizados através da Web Rádio Estação da Luz para trazermos o programa Herculano e o Homem no Mundo, que tem por objetivo relembrarmos todo o empenho, toda a dedicação e toda a pureza doutrinária trazida por Allan Kardec. Rogamos então, mestre amigo, que possa nos inspirar para que todos que tomarem conhecimento com este programa possam sentir a sua luz, o seu amor, a sua paz, e da nossa parte, possamos ter um encontro de luz, um encontro útil a todos nós, de esclarecimento, de consolo e de libertação. Pois, mestre amigo, a Web Rádio Estação da Luz tem esse compromisso de trazer o teu evangelho, de trazer a doutrina espírita na sua pureza, que então possamos ser instrumentos úteis nas tuas mãos, mestre amigo, e de toda a espiritualidade. Rogamos em favor de todos os programas da Web Rádio Estação da Luz, de cada colaborador que se empenha na divulgação da doutrina espírita e do teu evangelho, Jesus. Pedimos também em favor, porque conhece, mestre amigo, aqueles que colocaram seus nomes nas listas de preces e orações da Web Rádio Estação da Luz,
que todos possam ser amparados, assistidos no seu amor, na sua luz, na sua paz. E da nossa parte, desejamos os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações a todos. E assim, mestre amigo, com esta prece, te pedimos então permissão para iniciarmos o programa da noite. Obrigado, Senhor, que assim seja. Eu abri o Evangelho aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas, então, se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, se se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, toda justiça, toda bondade, pois ele é Deus. Esse Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Nós falamos já também várias vezes aqui no nosso programa que essa fé no porvir, muitas crenças, muitas pessoas têm a fé no porvir, mas nós também já destacamos várias vezes que muito do que acontece no mundo, se não houver a compreensão da lei reencarnacionista, ou seja, as reencarnações, as vidas sucessivas, a vida na erraticidade, fica muito difícil compreender. Por isso, a bendita doutrina é capaz de trazer muito mais tranquilidade, muito mais calma, muito mais paz, mostrando os efeitos benéficos da lei reencarnacionista. Né? Certamente, né, Wagner? Mesmo porque, aqui como ele diz, né, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. É só mesmo através da reencarnação que nós vamos compreender isso e vamos ter este consolo do esclarecimento, né, que nós buscamos através da doutrina espírita. Que é bendita a oportunidade que estamos tendo, né, de ter este novo olhar que nos transforma não mais no ser aqui encarnado que somos, né, não só o Wagner, não só o Herculaninho, não só o Alberto, não só o Tavares, enfim, todos os companheiros que estiverem conosco aqui sintonizados, mas reconhecendo a nossa condição de espíritos imortais, uma experiência material do qual necessitamos por força da lei, né? E não atingiremos a nossa perfeição, como disse o Cristo, se não pagarmos até o último centavo, ou seja, se não nos ajustarmos com as leis de Deus, que felizmente a gente tem essa bendita oportunidade, né? Muito bom. Eu acho que, inclusive, né, a prova dessa lei da reencarnação mostra como Deus é Pai, né? Deus criou uma lei onde dá oportunidade para todo mundo se recuperar. Sem nenhum impedimento, nenhuma outra obrigação. Só cumprir as provas e corrigir os erros que vai se recuperar. Um pai assim é difícil encontrar.
Muito bom. Bom, então, para darmos continuidade então, ao que o Herculaninho vai trazer para nós, fique à vontade, Herculaninho, para continuar aí a sua explanação. Eu queria, inclusive, falar o seguinte, queria fazer aquilo que eu fiz em outros jogos, nas últimas. Primeiro, lembrar algo que a gente já falou, que pode ser interessante, pelo menos na minha opinião. Depois a gente já entra na coisa nova. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar de algumas informações sobre a JP que fizemos em apresentações anteriores que considero interessantes e legais. Aí começa. No dia 1º de agosto daquele ano de 1914, a Alemanha declarou guerra à Rússia e 2 dias depois à França. O rascunho de pólvora alastrou-se. Antes de findar agosto, o Japão investiu contra a China, tomando várias ilhas. A guerra espalhava-se rapidamente. O poder enlouquecera a humanidade. A guerra espalhava-se rapidamente em todo o continente, envolvendo também o Brasil. A Primeira Guerra Mundial foi uma das provas mais estarrecedoras do atraso espiritual da humanidade. Durou exatamente 4 anos e 3 meses. Desencarnou e aleijou milhões de pessoas. Na madrugada de 25 de setembro de 1914, mesmo ano, cerca de 2 meses após explodir a Primeira Guerra Mundial, nasce um garoto na antiga província de Rio Negro, hoje a bela cidade de Avaré, no interior do estado de São Paulo. Hoje entendemos qual era essa sua missão: defender a pureza doutrinária e consolidar a doutrina espírita interna. Origem do nome de Herculano. Herculano é o nome do santo homenageado no dia 25 de setembro, dia do nascimento do filho de Bonilha e José Pires, que são os pais de Herculano. Um tio do recém-nascido Herculano comentou que São Herculano não era um santo com muita tradição no meio católico, e achava conveniente colocar junto ao nome de Herculano o nome de outro santo. Não sei se você se lembra que o pai nasceu numa casa, e até os 15 anos ele foi até Coroinha não, foi até Coroinha. Até que depois dos 15 é que ele começou a se dedicar, criar um grupo que dedicava ao estudo filosófico, todas as filosofias que existiam. Aí ele começou a chegar à conclusão que o que a igreja apresentava era totalmente irracional. E aí ele se perdeu, né? Até que o amigo dele viu aquele livro que ele voltou, passou a raciocinar segundo as palavras de Kardec, né? Que foi a coisa mais bonita que ele encontrou para ler. E aí ele se tornou, com 22 anos, ele se tornou espírita. E com esses 22 anos ele fez a primeira palestra dele. O pai do garoto parou pensativo. Tem razão, vou falar com a Bonina sobre o nome completo e daremos ao nosso filho. E assim o menino foi registrado com o seguinte nome: José Herculano Pires. Tradução José. José Herculano Pires. Tocou com os 2 santos. Ele não tirou Herculano, cada dia 25. Mas o José ele inclui, que nem sugeriu acho que era irmão dele, ou coisa assim. Assim o menino foi registrado como José Herculano. Passou sua infância entre a cidade de Avaré, Sequeiracés e Itaí. Estava sempre escrevendo poesias e contos, isso desde menino. Aí vamos já pular para ele já adulto, né? Já tinha sido, porque do que nós falamos, já falamos da conversão, tudo isso nós já falamos para trás. Ali foi só para recordar o nascimento dele, o início da jornada. Então, Sessões de Herculano Pires e a Trilogia Pioneira. Retornando de uma viagem que realizava a Avaré, sempre que a saudade aumentava e as condições permitiam, Herculano volta para a desgastante vida profissional anunciada, que ele já está em São Paulo, né? Os diários associados.
sem, contudo, descuidar-se dos compromissos com o movimento espírita nacional. Para recuperar-se, realizava semanalmente em seu lar sessões mediúnicas, cada vez mais concorridas. O grupo intitulava-se Grupo Espírita Caibaçu, que é o grupo que existe até hoje, que está sob a direção da família, do Molina e de alguns amigos. Né? A Tati é uma das diretoras do grupo. Sua filha, Helena, revelava-se excelente médium psicofônico. E o filho, sou eu, hein? Atenção! Meu filho, um doutrinador competente. Não tem nada a ver. As sessões iniciavam-se com uma prece. Isso aqui que ele escreveu foi o Rizinho, a maioria das coisas. Então, essa opinião foi dele, ele participava das sessões. Ele deu a opinião que Helena realmente, inclusive, ela trouxe um monte de amigos espirituais que se tornaram amigos da família, né? Irmã Ditinha, Boca Torta. Boca Torta me dirigiu o carro uma vez de São Paulo até a casa de um tio dela, porque ela, o seu Davi, depois dele me aceitar como espírito e começar a entender um pouco espiritismo, mas não sei que aceitava o espiritismo, quando a filha dele, que era médium, a mãe é caçula, quase, antes de ser caçula, ele me procurava. Então ele correu, não vai falar com vocês, faz favor. Ela estava até com a boca torta, assim, entrou no carro e sentou com a gente. Certo? E aí nós fomos. Então, realmente foi interessante. Para recuperar-se, o grupo intitulava-se Grupo Espírita Caibaçu. Só que as sessões iniciavam-se com uma prece dita pela cunhada Lourdes. Ela faleceu recentemente. Em seguida, vinha a explanação de Herculano Pires sobre um capítulo das obras de Kardec. E terminava com uma mensagem ditada pelos instrutores espirituais, quase sempre através de Vítor e Assunção. Era um casal que já era amigo nosso antes de nós sermos vindo para São Paulo. Já era amigo nosso. Ele, como frequentava a nossa casa, já era espírita, frequentava o centro espírita Pedro e Anitta, então já era conhecido nosso. E ele passou a frequentar nosso centro constantemente. Eles eram dois bons velhos. Também morreram recente. Eu acho que não, acho que o marido está vivo, mas a esposa morreu recente. E terminava com uma mensagem ditada pelos instrutores espirituais, quase sempre através de Vítor e Assunção, abnegados e notáveis médicos. Ela vidente e o marido médium de cura e psicofonia. Memoráveis foram os trabalhos mediúnicos na casa do apóstolo de Allan Kardec. Ao final de cada sessão, Virgínia, que era minha mãe, né, esposa do meu filho, servia café e um bolo de chocolate ao bar. E só após longa conversa sobre a doutrina, a turma se instalava na casa, ficava sentada lá. Que aí já tinha passado a terceira para a garagem, que aumentou o volume tal de pessoas, que a garagem de casa era grande, era uma garagem que cobria a parte de baixo da casa inteira, aquelas casas de 3 andares, né, tipo suíço. Era estreita, mas era alta. Então, o primeiro andar era a garagem, o segundo era a sala, um hallzinho de recepção, sala de visita, não, sala de TV e sala de jantar. Terceira tinha copa e cozinha. Quintal não tinha. Tinha do lado um terreninho com banheiro, que o tanque. Né? Então era interessante a casa. O número de frequentadores crescia tanto que as sessões passaram a se realizar na garagem. Herculano não possuía automóvel. Era frequente à noite. Em qualquer dia da semana, Jorge Vizini visitar Herculano Pires, então, ao sentir presença de espíritos, realizava sessões ali mesmo na Copa, após minha mãe servir o lanche. Em uma dessas sessões improvisadas havia um fato inusitado. O notável escritor espírita desencarnado Carlos Embaçaí desejava o Herculano, conversar com Herculano, mas se recusava a incorporar-se, queria falar pelo pensamento.
queria saber da incorporação. Mais tarde, meu pai estranhou o fato, mais tarde procurou o filho de Embaçaí, e o filho de Embaçaí confirmou que seu pai costumava dizer que o espírito, para transmitir mensagem, não tinha necessidade da chamada incorporação. Podia fazer através do pensamento. Mas você era gostado, tinha umas coisas que ele teimava e ele não mudava. Mas era um cara muito espírita, muito kardecista, estava sempre apoiando as brigas do pai, ele sempre estava de acordo com o que ele estava fazendo, montava lá no Rio de Janeiro um monte de coisas espíritas, era bem interessante o cara. O filho dele já parece que não era tão firme, né? Mas cada um tem as suas tendências e as suas compreensões da vida, né? Herculano Pires estranhou. Herculano, em seu livro Mediunidade, escrito anos depois, ensinava ser errônea a denominação de incorporação para manifestações orais. O que se passa não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Grande era a experiência de Herculano Pires no trato da mediunidade. Dirigia sessões mediúnicas desde os 20 e poucos anos de idade. Nessa idade ele já estava com quase 50 anos, né? Quando estava o grupo espírita Caio Baixo funcionando. Quando presidiu o Centro Espírita Humberto de Campos, lá em Cerqueira-Serra. E por isso mesmo, a pedido de sua esposa Virgínia, escreveu um livro esclarecendo o problema relacionado à mediunidade, que então continuava mal compreendido em nosso país. O livro de Herculano Pires Mediunidade, publicado em julho de 78 pela editora Edial, não é didático, nem um tratado sobre mediunidade, mas sua leitura agradabilíssima é indispensável, porque conceitua a mediunidade e oferece ao leitor uma análise geral profunda dos seus problemas atuais. Aí ele, quando comentou, estudemos a obra, porque sem estudar com dedicação e verdade, os estudantes passam pela doutrina como gatos sobre brasa, saindo apenas se amoscar, o que é pior, convencidos de que dominaram o assunto. O cara ainda não entendeu muita coisa, mas ele já é doutor. Esse é um dos problemas. A frase é de Herculano Pires. Aí começou já a partir de alguns livros. Aqui vai ser falado de Lázaro, Madalena e tem mais um, e Barrabás. Você falando dos 3 livros aqui, vão ser comentados. Barrabás já foi comentado às vezes, mas talvez haja algum comentário aí. No capítulo 10, intitulado Romances e Poesia em Tempos Difíceis, incluímos no capítulo Romances e Poesias em Tempos Difíceis, que nós já passamos por ele, falando de Barrabás. Tinha comentado Barrabás. Romance de Herculano, que mereceu, além de elogios importantes literários, o prêmio do Departamento Municipal de São Paulo em 1954. Foi até com esse prêmio que ele, com 50 anos e 4 filhos, pôde prestar um vestibular na Universidade de São Paulo e se formou por curso de filosofia. Ele sentia falta de ter o curso para discutir com o cara de fora, principalmente cara contra o espiritismo. O cara já levava em conta que ele era filósofo formado, né? Você não é filósofo. Então ele foi lá e se formou filósofo pela USP. Tá? O velho era um lutador. Prometeram ele publicar mais 2 romances, Lázaro e Madalena, com os quais criaria a primeira trilogia evangélica. E nossa, trilogia espírita na ficção de língua portuguesa. Então ele já põe na cabeça, olha, eu tenho Barrabás, agora eu faço Lázaro e Madalena, eu monto a trilogia espírita e vamos mudar a trilogia espírita. O título inicial da trilogia era Caminhos do
seu espírito. Mais tarde trocava, conversando muito. O plano da trilogia era bastante arrojado, não incompatível. Então, na hora que é usado, o notebook está mais travado, aí dá um toquezinho lá, você tem que dar um toque onde ele deu o toque, aí continua. O plano da trilogia era bastante elogiado, mas não incompatível com o forte talento de romancista de que Herculano Pires era possuidor. Afinal, em que consistia a estrutura temática da trilogia? Na entrevista estampada no Diário da Noite, edição de 3 de setembro de 71, ele declara: partir do princípio ou da tese de Witt ou Distri, segundo a qual a transição histórica do pagamento para o cristianismo se deu em 3 tempos. E fixei esses 3 tempos com a evangélica, passar do cristianismo só católico para um cristianismo espírita, uma opinião sobre Cristo mais elevada. Né? E Herculano acrescenta: Barrabás, por exemplo, agora vai mostrar como é a trilogia. Barrabás, por exemplo, representa o tempo do momento de transição. Esse tempo é o da violência que marcava a consciência pagã e transitava no cristianismo a não violência. Em termos de mecânica temporal, podemos dizer que a consciência humana evoluiu da violência de Barrabás para a não violência de Cristo. Né? Então, esse seria um dos 3 pontos que eram necessários superar. Já no romance Lázaro, marca uma segunda etapa, na qual se coloca o problema da pureza e da impureza. Não interessa no romance apenas o drama da morte e da ressurreição de Lázaro, mas, acima de tudo, a tragédia por ele vivida pela ressurreição como homem que esteve no túmulo, pois sabemos que a morte, particularmente o túmulo, eram considerados por judeus como o máximo de impureza. Você imagine como ele foi recebido, né, pelo povo. Né? Pô, isso é um cadáver. O cara está sujo, realmente. Lázaro é o símbolo do sentido existencial, marcando um instante do homem no fluir do tempo. Foi nesse aspecto que encarei o meu romance, procurando penetrar nos mistérios de sua existência no momento histórico em que o mundo clássico grego-romano se apagava e que uma nova civilização se elevava. O romance Madalena, como afirma a entrevista, realmente é ápice de toda a problemática abordada por Herculano Pires em A Trilogia. Afirma Herculano Pires: é nela, em Madalena, que vemos a passagem do amor sensual da antiguidade para o amor espiritual da era cristã. Passagem de como encarar o amor. Né? Antigamente era sensual, pelo físico, pela aparência, não tinha nada, se dava, se deixava, desculpa a palavra, um tesão, não, então, esse era o amor. Aí para um amor já espiritual, um amor que não liga para isso. Né? Ninguém melhor do que Victor Hugo acentuou esse problema no seu manifesto do romantismo a prefaciar a sua peça Cruel. Madalena passa de cortesã a santa. Seu amor pela beleza física transmuta-se em amor espiritual no seu encontro com Jesus. Depois que ela encontrou Jesus, ela mudou totalmente de vida. Né? Aí ela não era mais a mulher da vida, nada. Mudou totalmente. O amor não é mais carnal. Ele sai do platonismo prático dos antigos, que é a procura do belo através das formas, para o platonismo ideal. E por isso verdadeiro, que só o toque da mensagem cristã conseguiu revelar em Platão. Fato curioso e até surpreendente é que, entre um romance e outro, houve intervalos de longos anos. Barrabás foi publicado em 54. Lázaro, 17 anos após, 71. E Madalena, 79. Quer dizer que até ele conseguir formar a trilogia, levaram 25 anos.
Só daí que ele foi lançar o novo livro, Espírito Herculano. A razão é que houve muitas interferências e mais de 10 livros de ensaio foram publicados pelo meio. 10 livros de ensaio deles foram publicados nisso, 25 anos. É brincadeira. Livros que levaram a fazer, livros que o levaram a fazer parte da diretoria da União Brasileira de Espírito, tornar-se em várias gestões membros do Conselho Consultivo da União Brasileira de Espírito. Assumir a vice-presidência da Associação Profissional de Escritores do Estado de São Paulo. Mais tarde transformou-se em sindicato dos escritores. Então, ele, graças a esses 10 livros que ele publicou, interrompendo a formação da teologia, ele conseguiu aparecer no movimento literário informal, que não tinha nada a ver com a doutrina, e foi elevado a esses cargos, a comunidade assumindo os cargos. Então, essa aí foi a vida dele, principalmente dentro da parte literária, né? Aí começa agora, parar. Se tiver pergunta para fazer, comentário, pode falar. Eu pareço uma máquina elétrica. A gente saiu falando, eu esqueço. Então, está muito interessante. Essas 3 trilogias que você está trazendo, está muito interessante. E ele lançou o livro da trilogia. Está lançado. E o interessante é que o último da trilogia, né, Herculaninho, um pouco antes da desencarnação dele, né? 79, né? 79. 79, já foi, né? E foi, não sei se foi lançado depois de encarnar. Tenho a impressão que eu já vi isso aqui, mas não foi lá naquele... Bom, é que ali eu não consigo estar no livro, né? Ali eu cortei um pedaço para dar uma visão. Depois eu vou até rever esse pedaço para ver. Eu tenho a impressão que confirmou que foi lançado no livro. Primeiro foi lançado por um editor e depois foi lançado pelo pai dela. Né? Teve 2 lançamentos. Parece que houve até uma mexida no livro de um para o outro, talvez para fazer comentário do pai, coisa assim. Depois o mestre e a parapsicologia. Agora já é um outro pedaço da nossa cultura que ele se envolve, né? Parapsicologia. E para o espírito se envolver com a parapsicologia é mais que normal e importante. Foi a partir de 1961 que o mestre se debruçou por seu espírito crítico sobre as obras da parapsicologia, disciplina científica que, criada pelo genial psicólogo Zeb Heine, nos Estados Unidos, cuja metodologia diferia da metafísica já ensinada em grandes universidades, como Cambridge e de Oxford, na Universidade de Duke, onde Heine realizava experiências laboratoriais. Escreve Herculano Pires: o homem não é apenas uma estrutura mental, é um ser espiritual, um organismo psíquico. A mente é sua cabina de comando. Por isso mesmo, recebe ordem e espere comunicação do psiquismo. E da vontade se fazem traduzir em signos dinâmicos. Deixa eu repetir um pouco isso. Por isso mesmo, recebe ordens e expede comunicações do psiquismo, em que a afetividade, a abolição, ou seja, as regiões profundas do sentimento e da vontade, se fazem traduzir em signos dinâmicos, que são os pensamentos. No Brasil, a parapsicologia começou a ser conhecida graças ao caso Arigó, afirma Herculano Pires em uma entrevista concedida ao Anuário Espírita, edição de 1954. Informa Herculano Pires. No campo da parapsicologia, estamos em nosso próprio elemento. Os outros, os parapsicólogos, é que chegaram depois. E muitos, como a revista mal intencionada, revista é malfeitores, né?
Foi até mencionado pouco eu que era revista que minha cultura não atingia essa palavra. Podemos dizer, sem receio, que o desenho é nosso, de direito e de fato, como Tertuliano no caso das esculturas sagradas. Podemos evocar a figura do jurídico do usucapião em nosso caso, em nosso favor. Muito antes de Heine e McDougall, já estávamos nesse terreno com Kardec, Richer, Kuhlmann e outros, e sempre com ambos a liberdade, o imperativo exclusivo da consciência e na busca da verdade, sem preconceitos ou interesses secundários. Continuamos, pois, em nossa posição, agora na boa companhia de parapsicólogos honestos. Então, a parapsicologia começou aí até a ser usada contra o espiritismo e trator do clero. Né? Eles fazer exibições de mágicas, de tudo que era possível dizer que eram espíritos faziam. Então, foi por isso que ele foi assim. Agora, na companhia de boas companhias, para psicólogos honestos, que hoje já tem uma série de psicólogos que não criticam o espiritismo, pelo contrário, aproveitam até algumas coisas dele. Aí veio o Instituto Paulista de Parapsicologia. O Herculano Pires participou ativamente na criação do Instituto Paulista de Parapsicologia, o primeiro instituto científico em todo o país. O novo instituto foi fundado em 30 de agosto de 63, em sessão solene no auditório da Biblioteca Pública de São Paulo. Biblioteca Mário Andrade. Herculano registrou o fato em seu diário. Recusei-me a aceitar a presidência ou uma vice. Graças a Deus conseguimos que a presidência fosse ocupada pelo professor Aníbal Silveira, da Universidade de São Paulo, professor de psicologia clínica na Faculdade de Filosofia e na Faculdade de Ciência. Então, o professor Aníbal Silveira tinha 3 programas de educação, né? Professor de psicologia clínica na Faculdade de Medicina. As duas, e 2 vice, respectivamente, pelo professor, e as 2 vices, respectivamente, pelo professor Cândido Procópio de Camargo, também da USP, e pelo psiquiatra Alberto Lira. Né? Então, como presidente, foi o professor na Faculdade de Filosofia, que é o Aníbal Silveira. Depois existiam 2 vices para o Instituto. Então, um vice-presidente eleito foi o professor Cândido Procópio de Camargo, também da USP, e pelo psiquiatra Alberto Lira. Alberto Lira era espírita. E os dois de você. Fiquei como secretário-geral. Fiz a instalação, em nome da diretoria, uma comunicação sobre aspectos de metodologia parapsicológica, definindo a orientação científica do Instituto. Note o leitor que entre os diretores e os professores dos cursos realizados pelo Instituto procuravam católicos, livre-pensadores, protestantes e positivistas, os quais, mais tarde, colocaram Herculano Pires na presidência. Ele deixou o Instituto se firmar com a turma que não era espírita, para não ter uma aparência de um Instituto Espírita, Instituto Neutro. Mas aí ele foi eleito presidente do Instituto. Herculano Pires, evidentemente, devido à sua cultura e caráter culto que ele foi eleito presidente, de que é exemplo, inclusive, o fato de que em nenhum momento o mestre se serviu dos cursos ou das conferências promovidas pela instituição para combater religiões ou divulgar o espiritismo. Quer dizer, ele mantinha o Instituto Paulista de Parapsicologia como se não tivesse nada com o espiritismo. A parapsicologia e os clérigos do rural. Aí começa a briga. Vai comentar um pouco a briga. A gente sabe que o Quevedo, não, o cara que mais problemas trouxe, né?
foi o cara que mais problema trouxe na luta contra o espiritismo. A área parapsicológica no Brasil estava, porém, invadida por alguns charlatães e, inclusive, por padres e frades que usavam a parapsicologia com dois objetivos: enriquecimento rápido como arma da guerra contra a mediunidade e a doutrina espírita. Exclamaria Herculano. Quem diria justamente o sacerdote incumprido de lembrar aos homens a sua natureza imortal, iriam voltar-se contra as provas da sobrevivência e apelar até mesmo para truques de magia e os passos hipnóticos, a fim de mostrarem que os fenômenos espirituais. Quer dizer, ele raciocinou em cima dos conceitos católicos. Né? Catolicismo não prega, e depois sua alma vai para o purgatório, vai para o céu, você continua a existir. O Espiritismo já mostra que não existe, mas tem uma função lógica para isso. Não é só se isolar, tem que corrigir seus defeitos e ir para frente, com uma função que o nosso Pai criou. Finalmente, como era de esperar-se, o frade padre aliado a pessoas materialistas fundaram no Rio de Janeiro o que chamaram solenemente de Instituto Brasileiro para a Psicologia. Mas podemos afirmar, parafraseando o sábio ditado popular, que os espíritos escrevem certo por linha torta. Porque o padre Quevedo, com sua tropa, ao atacar com mentiras a Arigó, com tamanho pé ímpeto, o espiritismo durante 40 anos, fizeram com que o movimento espírita expandisse ainda mais de norte ao sul do Brasil. Quer dizer, o padre Quevedo ficou 40 anos atacando o espiritismo no Brasil. 40 anos. Durante esses 40 anos, o espiritismo expandiu longamente por todo o Brasil. A imprensa, ao apresentar a primeira e segunda entrevista do padre espanhol, negando a intervenção do Espírito Nacional para tratar Arigó, uma reação se fazia necessária. E Jorge Vizini convidou o padre para um debate diante da Câmara de Televisão. O que aconteceu dias depois na TV Cultura, Canal 2, no programa intitulado O Homem de Sapato Branco, de grande audiência em horário comandado pelo jornalista Jacinto Figueiredo. Quevedo se apresentou acompanhado de um parapsicólogo, jesuíta, que desistiu de participar do debate. Herculano fez parceria com Jorge Vizini. Foi uma noite memorável para o espiritismo. Quevedo fraseava os fatos, mas sempre que ele mascarava a verdade, Jorge Vizini interferia com o mesmo nível do jesuíta, chamando a atenção dos espectadores. E mestre Herculano, com sua sabedoria, esgotava o assunto. A doutrina espírita manteve-se intacta, soberana e gloriosa. Essa grande parceria com Herculano e Vizini foi importante, porque Vizini era um cara realmente que conhecia a doutrina, tanto é que ele, quando ele mudou, acho que nós passamos por isso também já, quando o Vizini mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, a família dele era espírita, o pai dele já frequentava sempre, a mãe dele frequentava sempre, então ele já veio com uma bela carga de conhecimento de espiritismo. Aí ele já estava maior, o pai já estava em São Paulo, porque ele estava com 22, começou aqui em Marília, mas não sei quanto, em Cerqueira César, então já estava em São Paulo no tempo, ele já estava com mais de 30, né? E o Vizini tinha 10 anos a menos que ele. Então o Vizini tinha que estar, no mínimo, uns 20 e pouco, dependendo da idade do pai. Viu, Herculaninho? Oi. O que chama bastante atenção, até queria ouvir o Wagner também falando um pouquinho, porque veja só, parece não, certamente, o professor José Herculano Pires, ele veio mesmo num momento que era crucial para que o Brasil, então, se
assim, se estruturasse, solidificasse mesmo diante da doutrina espírita, porque, olha, ele veio... O espírita firmemente, não permitindo desvio, traduziram lá o Evangelho de uma forma Então, totalmente diferente, e a Federação Espírita de São Paulo, o pai ligou para lá na hora que ele ligou para lá, os caras eram conhecidos dele, iam em casa tomar café, falaram, mas nós estamos com a razão, vamos ficar com isso. Então, tá bem, começou a luta, hein? E desligou. Né? E começou a luta. Foi uma luta feia. Os caras inventaram coisa do pai que não foi brincadeira, inventaram mesmo. Mas sempre sério de mascarado, né? Porque mentira ainda é grosseira, inventar, né? Dizer que ele ganhava dinheiro com isso, com as vendas do livro, ele nunca ganhou dinheiro com a venda do Evangelho. Que ele traduziu, né? Nunca ganhou dinheiro. Falaram, diabo, a luta foi feia, mas ele e o vizinho lutaram juntos, deu lindo ao lindo, e esse que falamos, que agora que tem filho dele também, sou ruim de memória. Você falou? Que ele queria transmitir só por memória, incorporar ele, Carlos Embaçaí, né? Ajudaram nisso lá no Rio. Então, teve apoio para a boa, teve apoio no Brasil inteiro no final, né? Que eles fizeram uma publicação da blog de jornal, logo que saiu a primeira reportagem, metendo pau no pai e publicando sobre o livro, o Evangelho. Eles puseram, meu pai fez um tabloide com a ajuda dos clubes, que frequentava o clube jornalista, e que tinha uma tipografia do Molina, na parte de escrever e preparar, que por mais de 60 mil exemplares grátis para o Brasil inteiro. Era num jornalzinho que eles deram o nome de Jornal Mensagem. Esse jornal durou, durante a briga, ele estava no ar. Estava sendo produzido e indo distribuído, produzindo e distribuindo. Manteve sempre munição, né? Não perdia a batalha. Mas veja, olha, era um momento de, não, para nós também, em termos tecnológicos, de uma transição, né? Que era tudo escrito no papel, não tínhamos rede de computadores, não tínhamos o que nós temos hoje, né? Você na sua casa, o Wagner na dele, eu na minha, o Tavares lá em Natal. Todo mundo tem um computador. Pois é, não, mas então, veja o quanto é interessante, né? A gente refletir sobre isso, porque eu não tenho dúvida que o professor José Herculano Pires, mesmo ele sendo esse combatente aí seguro, né, equilibrado da doutrina espírita, ele deixou uma grandiosidade de obras, uma grandiosidade de conhecimento que eu acredito que eu vou precisar de mais umas 2, 3 reencarnações para entender realmente toda essa faceta do professor José Herculano Pires, né? Porque eu que filho dele, nasci, eu acho que eu vou precisar de umas 10 reencarnações. Eu tenho consciência da minha capacidade com relação ao conhecimento da doutrina espírita, conhecimento das obras do meu pai. Eu tenho consciência, eu não sou inconsciente, pelo menos isso vai me ajudar, né? Saber que eu preciso chegar lá. Esses nossos encontrinhos aqui estão me ajudando a ler livro dele, TV, que bom. Está me ajudando para chuva. Isso aqui está me sendo de ótimo. Eu também, né? Eu, através do Clube do Livro da Fundação, eu também tem sido útil para mim, porque estou acessando os livros, lendo, verificando algumas questões, porque, gente, é muito interessante. O professor José Herculano Pires, se ele se dedicasse só para a doutrina espírita, já seria de grande valia. Mas, é filósofo, poeta, não é? Tudo isso... Tem escritor do modo geral, tem romance, tem tudo tipo de obra. Pois é, de tudo isso, né? Quer dizer, que espírito, né, preparadíssimo que estava, sem desviar, né, o foco, sem desviar o foco. Acho que isso que é mais importante, né, Wagner? Não desviar o foco nunca. Ele sempre comentava, cara, o mais importante na vida é a doutrina espírita. Deus mover em cima disso. Ela que vai garantir que o mundo melhore, que o mundo cresça,
mereça, e realmente talvez ele fosse um planeta que você consiga mudar, um planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração. Um passo a mais. Tá? Nós estamos ainda num passo meio ruim, né? O nosso planeta aqui de provas e expiações está mostrando que as provas aqui é assassinato de pai e filha, filho de pai e mãe, mata mãe e irmã, mata tudo, sabe? É uma loucura, né? Então, a gente fica até desconfiado de quando vai acontecer essa mudança. Mas tem que ser. A evolução é natural, uma lei geral, né? Pode ser que eu penso que nós temos que confiar, né, Herculaninho, até no que seu pai disse, né, que é a mudança da humanidade à doutrina espírita, né? Só que não é no nosso tempo, né? É no tempo que precisa acontecer, né? E quem sabe se o tempo para nós o tempo que nós achamos que devia ter é muito pequeno por fato de a eternidade estar pela frente, né? A grandiosidade da coisa, exatamente. Está indo devagar, talvez nem essa velocidade, não tem outro, senão não consegue. Você tem que conseguir mudar, fazer evoluir muitos espíritos, né? Se evoluir pouco só, não vai adiantar nada. Tem que evoluir uma boa parte da humanidade para começar a ter regiões que tem só paz, só tranquilidade. E não tem. Hoje a guerra está no mundo inteiro, já ganhou. Falamos de 1914. Hoje, como é que está a guerra? Está a Rússia com a Ucrânia, os árabes, né? No mundo árabe tem 2 ou 3 facções, Hamas, né? Contra os israelitas contra os... Está uma luta impressionante. E ainda por sorte a China diz que não quer entrar em guerra. Se ela entra também, aí a luta vai ficar bem pior, né? Com certeza. Mas temos que ter confiança, né? Precisamos ter confiança. Eu lembrei, sabe que eu estava pensando, você comigo. Nós vimos aqui o capítulo de Caio Baixo, circulando que a dona Adi, que é do Centro Pedro Anitta, que meus familiares frequentavam às vezes, né? Deu uma mensagem do pai lá do Caio Baixo, dizendo que ele ainda estava morando em Campinas, por causa da faculdade, né? Estava lá ainda. Então deu uma mensagem. Ele tinha que voltar para São Paulo, porque a oficina deles era em São Paulo. E que ele não se preocupasse, que é lógico que ia passar por alguma dificuldade, mas que eles estavam do lado dele. Podia acreditar. E a minha mãe ficou desesperada. Aí ele foi para visitar o Chico com um amigo português, que tinha chegado de Portugal, que era espírita português, estava frequentando o clube jornalista, e o Chico Xavier recebendo Caio Baixuto novamente a mensagem. A minha amiga Edi não é, eu esqueci o nome dela, Edi, a filha dela. A minha amiga já mandou tal mensagem para você. Eu vou confirmar a mensagem e insistir. Nós temos compromissos dos quais não podemos fugir. Eu, você e o grupo. Você é responsável por cuidar no Brasil da defesa da doutrina e divulgação da doutrina da forma possível. Você tem que voltar para lá, tem que largar isso daí, voltar para lá e confiar na nossa ajuda. Lógico que não vai ser uma ajuda de fazer você ganhar na loteria, nada disso. Mas vamos ajudar vocês a superar as dificuldades que tiverem lá. Minha mãe já ficou preocupada porque aqui em casa, em São Paulo, morava ela, tia Amélia, tia Lourdes, tia Mar, tio Chico, né? Tinha mais a Marinês, não, a Marinês continuaria, era uma adotiva nossa aí, porque ela foi aquela que veio para ser empregada e passou a ser da família, né? Marinês, ela até que no cartório foi minha testemunha, né? Então, o gasto de casa era muito grande, né? Embora a tia Amélia trabalhava, a tia Amélia trabalhou quando terminou. Para a tia Amélia ganhar dinheiro ao garagem, ela montou uma gráfica, enquanto não terminava o curso de Direito que ela estava fazendo lá em Vitória, no Espírito Santo. E uma vez por semana fazer Direito e voltava. Por semana, não, por vez, não fazer Direito lá, prestar o exame e voltar. No fim, meu amigo, ela foi uma advogada que
vou te contar, impressionante. Aí ela até vendeu a gráfica. Agora, eu vou me virando na educação. Comprou um escritório lá na Brigadeiro, voltou, lá no centro da cidade, fez concurso, foi ser advogado da Câmara dos Vereadores, eu tomo conta para valer. Vinha de vez em quando para Marília para dar aula na faculdade, mas essa sem ganhar dinheiro. Faculdade Espírita de Direito que tinha em Marília, que era o tio Chico, que é o irmão dela, que era diretor, ela vinha aí dar um apoio para ele, dava uma aula, militava ele, voltava para casa. Né? Então, uma luta brava. Né? Então, com a minha mãe, quando nós fomos para Araraquara, ficou meu pai, minha mãe, aí a Heloísa, que era minha irmã, ficou lá também. Com meu pai, minha mãe, nós viemos para Araraquara. Meu pai, minha mãe, a Helena, eu e a Helenilza. O resto ficaram todos em casa. Então, quer dizer, nós tínhamos uma casinha em Araraquara que nós cuidávamos. Eles tinham uma casa lá que eles cuidavam. Então, o gasto da minha mãe diminuiu, porque ela era mais ou menos a diretora financeira, né? Que meu pai filósofo, como ela, jogava na mão dela. E ela era dura, naquela, ela se virava. Né? Sabia, né? Tava tudo, né? E quando falou de voltar para São Paulo, ela ficava desesperada. Porque outro problema era o seguinte, ela era louca também para saber onde você estava. Araraquara, uma cidade desse tamanho, ela saía lá e perguntava, vocês viram tal corpo? O pessoal, está não sei aonde, viva Herculano, viva Helena, viva... Ele já sabia logo, né? Ela ficava tranquila. E indo para São Paulo ia mudar tudo. Então, aí até numa das mensagens do Cabachuto Herculano, completando aquela mensagem que ele deu, falou, e fale para a dona Virgínia para ela não ficar desesperada, para ter confiança em nós, que nós vamos fazer o possível para ajudar e para não deixar vocês passarem dificuldade. Isso eu estou falando não só em meu nome, estou falando, comigo vocês contam sempre de como tem mais amigos aqui para isso. Fiquem tranquilos. Aí o velho feio. O velho foi o sangue. O sangue. É isso aí. Bom, Herculaninho, nós estamos a 4 minutos para encerrar. Eu queria ouvir um pouco o Wagner, né? Para depois a gente passar para o encerramento. Estamos a 4 minutos para encerrar. Vamos lá, Wagner. Eu acho que aqueles que são estudiosos da doutrina mesmo precisam conhecer Herculano. Eu sempre falo isso em cursos, em palestras que eu faço. Precisam conhecer Herculano. Esse conhecer Herculano é conhecer a obra. Por quê? Porque ainda hoje nós vemos que surgem alguns momentos que são parecidos com aqueles que Herculano viveu. Nós tivemos aí o ano passado, no retrasado, alguém soltando um livro aí, não quero citar nomes, não quero ser indelicado, mas soltando o livro aí, o livro mesmo com o título de O Livro dos Espíritos. Tipo, como se fosse renovado, como se fosse... Eu não tenho nada contra qualquer obra que possa ser feita, mas nós precisamos guardar o devido respeito àquilo que já existe, que era o que Herculano brigava, né? Respeito à doutrina espírita. E nós vemos hoje ainda, nós que vamos em vários centros, vamos em várias cidades fazer palestras, essas coisas, que tem lugares aí que já contestam a obra de Kardec, mas contestam de uma forma velada, né? Começa a incentivar outras coisas que não a obra de Kardec. E isso é natural. Vai sempre falar, vai sempre falar. Façam qualquer coisa, só não use o nome do Espiritismo. Vai lá e faça isso mesmo. Só não use o nome do Espiritismo. Tudo menos Espiritismo, né? Sei lá. Lançasse um livro aí, confronto contra o livro dos Espíritos, seria mais honesto. Então, algumas outras coisas que nós vemos, que nós vivenciamos, mas eu fico despreocupado, porque no livro dos Médiuns, Kardec já fala a respeito dos inimigos do Espiritismo. E todas as vezes que a gente vai fazer caridade, todas as vezes que envolve amor daquilo que a gente faz, a gente vai criar inimigos. Então, os inimigos da doutrina, os inimigos de Herculano, são os inimigos que entenderam o amor com que a doutrina espírita foi feita e o amor com que Herculano defendeu essa doutrina. Então, eu acho que a gente só precisa conhecer para a gente se armar na atualidade, porque só está se repetindo o que já aconteceu no passado, com outros nomes diferentes, outras ações diferentes, mas nós estamos vacinados pela fidelidade à obra, fidelidade à doutrina. E isso, ninguém no Brasil, acho que foi maior incentivador
dessa fidelidade doutrinária do que Herculano Pires. Com certeza. Eu concordo com a mensagem do Caio Baixo. Herculano Pires tinha que trabalhar na oficina em São Paulo. Foi onde ele conseguiu, né? Aliás, quando ele mudou para São Paulo, o movimento espírita não estava recebendo ele bem, não. Ficou mesmo afastado. Até que um dia ele estava no jornal trabalhando, chegou, acho que era o Vinícius, aquele orador espírita antigo, né? Oi, Herculano, eu vim aqui com uma missão séria. Ele falou, o que é? O Caio Baixuti se comunicou lá com a gente, falou que precisamos chamar você para vir nos ajudar aqui. Você tem uma experiência grande, né? Então ele estava já batalhando do lado de lá para enfiar o Herculano no movimento espírita. Que coisa. Aí ele entrou, acabou sendo até diretor da USE, depois ele desistiu porque começou a ter muita politicagem na USE, foi até ser vice-presidente, mas desistiu. Mas ele ficou dentro do movimento. Aí, depois que ele entrou no movimento, ele passou a ser conhecido, o espiritismo, né? Quando estava fora do movimento, era difícil, né? Com ele certeza. era um estrangeiro lá. Então, essa jogada do Baixuto foi outra jogada grande. Né? Confiar, né? A espiritualidade, porque a gente sabe que tudo concorre para o bem, né? Muito bom. Bom, nós temos que encerrar o nosso programa, né? Estamos finalizando. Herculaninho, suas despedidas finais. Eu já me despeço aqui agradecendo ao Herculaninho, ao Wagner, ao Tavares, a todos os queridos amigos que conosco sintonizaram. Vou passar a palavra ao Herculaninho para as despedidas e depois o Wagner, as despedidas e uma prece para nós. Muito obrigado, Herculaninho, Tavares e Wagner. Queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês dois e ao Tavares por terem dado essa oportunidade para mim e para a Heloísa de estarmos divulgando o Herculano Pires através da rádio, que a gente acha super importante, principalmente com esse compromisso que ele fez com o Caio Baixuto, super importante para que a Brasil não passe. O Molina brigou pela criação da fundação, cuja finalidade era pura e simplesmente não deixar acabar o Brasil. E não está deixando. Começou a acabar, a Tati já falou, Molina, precisam fazer tais, pode providenciar. Graças a Deus, ele é daqueles que recebeu uma quantidade de dinheiro para administrar e usa não só para questão pessoal dele, certo? Porque a fundação não tem dinheiro. Ele que põe dinheiro lá, ela não tem sócio, não tem nada que contribui nessa vez, a não ser que nem você no Clube do Livro, né? Infelizmente, acho que tem uns 20 sócios no máximo, por enquanto, que acabou dando uma parada. Mas nós vamos divulgar, pode deixar. Vamos divulgar para ampliar isso. Mas realmente é importantíssimo. Né? Muito bom. Então, Mas gratidão, viu, Herculaninho, mais uma vez pela sua disposição de estar conosco. Agradece muito para o trabalho. Eu respeito muito o trabalho que ele já faz. Todos nós, muita gratidão, querido amigo Tavares. Não é só com a gente, não. É por tudo que aparece no Divino Espírito, ele arruma um horário lá, não sei como é feito isso. Com certeza. Mas ele mexe, a gente vê que tem um negocinho novo lá. Né? E muito tá bom. Grande abraço, Herculaninho. Gratidão. Obrigado a você, obrigado ao Wagner. E um abração, Wagner. Outro para você. Eu também agradeço a oportunidade e vou convidando aí a todos para que a gente possa, no momento de agradecimento, agradecer a Deus pela bendita oportunidade concedida, de momento de convivência fraterna entre pensamentos e espíritos, e além do mais, podermos estender não só o conhecimento da doutrina, mas os exemplos trazidos por Herculano Pires, a fim de que a gente possa auxiliar na divulgação, na propagação da doutrina espírita, sabendo que, sendo o Espiritismo o verdadeiro consolador prometido por Jesus, nós queremos, logicamente, que seja consolo para todos. E ninguém melhor do que Herculano Pires para demonstrar a veracidade de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Que tenhamos mais e mais oportunidades, e também nesse instante lembramos de todos aqueles que põem seu nome aí nas listas do Tavares, que todos possam receber pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos dignos de sermos chamados irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.